Se inscreva no canal e clica no gostei. Aldous Huxley Admirável Mundo Novo 12. Deverá ser mostrada ao referido selvagem. Rezavam as instruções recebidas por Bernard. A vida civilizada em todos os seus aspectos. Mostravam-na a ele agora, em vista panorâmica, do alto da plataforma da torre de Charente. O chefe do posto e o meteorologista residente serviam de guias. Mas era sobretudo Bernard quem falava. Embriagado. Portava-se como se fosse, no mínimo, um administrador mundial em inspeção. Mais leve que o ar. O foguete verde de Bombaim desceu do céu. Os passageiros desembarcaram. 8 gêmeos dravidianos idênticos, vestidos de caque, olharam para fora pelas 8 portinholas da cabina. Os comissários. 1250 km/h, disse o chefe do posto, em tom impressivo. Que achas disto, senhor? Selvagem. John achou que era muito bonito. Entretanto, acrescentou traço. Puck era capaz de dar uma volta ao redor da Terra em 40 minutos. 16. O selvagem, escreveu Bernard em seu relatório a Mustafa Mond, manifesta surpreendentemente pouca admiração ou reverência diante das invenções da civilização. Isso talvez seja, em parte, devido ao que já lhe contara a mulher linda, Swami. Mustafa Mond franziu a testa. O imbecil estará pensando que sou tão suscetível que não posso ver a palavra escrita com todas as letras. É, em parte, ao fato de seu interesse se concentrar no que denomina alma, que ele insiste em considerar como uma entidade independente do meio físico, ao passo que, como procurei demonstrar-lhe, o administrador pulou as linhas seguintes e estava a ponto de virar a página, à procura de alguma coisa mais concreta e interessante, quando seu olhar foi atraído por uma série de frases absolutamente extraordinárias. Embora eu tenha de reconhecer, leu ele, que estou de acordo com o selvagem em que a infantilidade civilizada é fácil demais, ou, como ele diz, não exige um preço bastante alto, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade de chamar a atenção de vossa fordeza para... A irritação de Mustafa Mond cedeu lugar quase imediatamente ao riso. A ideia de aquela criatura vir fazer-lhe, a ele, uma preleção solene sobre a ordem social era verdadeiramente grotesca demais. O homem devia ter enlouquecido. Preciso dar-lhe uma lição, pensou. Depois atirou a cabeça para trás e gargalhou. Por enquanto, pelo menos, a lição não seria dada. Era uma pequena fábrica de equipamento de iluminação para helicópteros, uma sucursal da Companhia Geral de Acessórios Elétricos. Foram recebidos no próprio terraço, pois a carta circular de recomendação enviada pelo administrador era mágica em seus efeitos, pelo técnico-chefe e pelo diretor do elemento humano. Desceram à fábrica. Cada tarefa, explicou o diretor do elemento humano, é realizada, tanto quanto possível, por um único grupo Bokanovski. Com efeito, 83 deltas negros braquicéfalos quase sem nariz estavam ocupados com a prensagem a frio. Os 56 tornos de 4 brocas eram manejados por 56 gamas cor de gengibre, de nariz aquilino. 107 pistões senegaleses condicionados ao calor trabalhavam na fundição. 33 mulheres deltas de cabeça alongada e cabelos cor de areia, de pelve estreita, todas com a estatura aproximada, uns 20 milímetros a mais ou a menos, de 1,69 m, rosqueavam parafusos. Na sala de montagem, os dinamos eram armados por suas turmas de anões gamas mais. As 2 mesas baixas defrontavam-se. Entre elas, o transportador de correia, com sua carga de peças, avançava lentamente. 47 cabeças louras faziam face a 47 cabeças morenas, 47 narizes chatos, a 47 narizes aduncos, 47 queixos fugídeos, a 47 queixos prognatas. As máquinas, depois de montadas, eram examinadas por 18 moças idênticas, de cabelos castanhos encaracolados, vestidas de verde gama. Eram então encaixotadas por 34 homens de altas menos, de pernas curtas e arqueadas, e carregadas nas plataformas, depois nos caminhões que ali estavam à espera, por 63 ys semi-aleijões de olhos azuis, cabelos cor de linho e pele sardenta. Oh, admirável mundo novo! Por algum capricho perverso de sua memória, o selvagem viu-se repetindo as palavras de Miranda. Oh, admirável mundo novo que encerra criaturas tais, e asseguro-lhe, concluiu o diretor do elemento humano, ao deixarem a fábrica, que quase nunca temos dificuldades com a mão de obra. Encontramos sempre. Mas o selvagem repentinamente se afastara de seus companheiros atrás de uma moita de loureiros, fazia esforços violentos para vomitar, como se a terra firme fosse um helicóptero numa bolsa de baixa pressão. O selvagem, escreveu Bernard, recusa-se a tomar som e parece muito aflito porque a mulher linda, Swami,
vive em permanente fuga da realidade. É digno de nota que, apesar da senilidade de sua M e de seu aspecto extremamente repulsivo, o selvagem vai vê-la frequentemente e parece ser muito apegado a ela. Exemplo interessante de como o condicionamento precoce pode modificar e até contrariar os impulsos naturais. No caso presente, o impulso de recuar ante um objeto desagradável. Em Eton, pousaram no terraço da alta escola. No lado oposto do pátio, os 52 andares da torre de Lupton branquejavam ao sol. O colégio à sua esquerda, e à direita o coro comunitário escolar, erguiam suas massas veneráveis de cimento armado e Vita Glass. No centro do quadrângulo, via-se a velha e curiosa estátua de aço cromado de nosso Ford. O chanceler, Dr. Gaffney, e a diretora, senhorita Keat, os receberam ao descerem do helicóptero. "Há muitos gêmeos aqui?" perguntou o selvagem, um tanto apreensivo, enquanto se punham a caminho para a visita de inspeção. "Oh, não", respondeu o chanceler. "Eton é reservado exclusivamente para rapazes e moças das castas superiores. Um ovo, um adulto. Isso torna mais difícil a educação, naturalmente. Mas, como serão chamados a assumir responsabilidades e enfrentar emergências imprevistas, não há outro remédio", suspirou. Bernard, entretanto, achara a senhorita Keat muito de seu agrado. "Se estiver livre uma destas noites, segunda, quarta ou sexta", dizia ele, indicando o selvagem com o polegar, "ele é interessante. Sabe? Singular." A senhorita Keat sorriu. Seu sorriso era realmente encantador, pensou Bernard, e agradeceu. Disse que teria muito prazer em comparecer a uma de suas reuniões. O chanceler abriu uma porta. 5 minutos passados nessa aula para alfas mais deixaram John um pouco aturdido. "O que é relatividade elementar?" perguntou em voz baixa Bernard. Este tentou explicar-lhe, mas mudou de ideia e propôs que fossem visitar outra aula. Enquanto seguiam pelo corredor que levava à aula de geografia dos betas menos, ouviram uma voz sonora de soprano gritar, atrás de uma porta: 1, 2, 3, 4. E depois, com uma impaciência cheia de lassidão: "Descansar. Exercícios malthusianos", explicou a diretora. "A maioria das nossas moças é neutra, já se vê. Eu própria sou uma neutra." E sorriu para Bernard. "Mas temos umas 800 que não são esterilizadas e precisam praticar exercícios constantemente." Na aula de geografia dos betas menos, John ficou sabendo que uma reserva de selvagens é um lugar que, devido a condições climáticas ou geológicas desfavoráveis, ou a pobreza de recursos naturais, não compensa as despesas necessárias para civilizá-lo. Um estalido, e a sala ficou mergulhada na escuridão. Subitamente, na tela acima da cabeça do professor, apareceram os penitentes de Acoma, prosternando-se diante de Nossa Senhora, gemendo como Jó nos ouvira gemer, confessando seus pecados diante de Jesus crucificado, diante da imagem de Pukong sob a forma de uma águia. Os jovens estudantes de Eton explodiram em gargalhadas. Sempre gemendo, os penitentes ergueram-se, despiram-se até a cintura e começaram a flagelar-se com açoites, golpe após golpe. As explosões de riso, redobradas, abafaram até mesmo a reprodução ampliada dos gemidos. "Mas por que é que eles riem?" perguntou o selvagem com perplexidade magoada. "Por quê?" O chanceler virou para ele o rosto ainda enrugado pelo riso. "Por quê? Ora, porque é extraordinariamente engraçado." Na penumbra cinematográfica, Bernard arriscou um gesto que, outrora, mesmo na mais completa escuridão, não teria ousado esboçar. Seguro de sua recente importância, passou o braço pela cintura da diretora. Ela cedeu, flexível e graciosa. Ele ia arrancar 1 ou 2 beijos, e talvez beliscá-la de leve, quando, com um novo estalido, se abriram as persianas das janelas. "Talvez seja melhor continuarmos a nossa visita", disse a senhorita Keat, e dirigiu-se para a porta. E isto aqui", disse o chanceler um momento depois, "é a sala de controle hipnopédico." Centenas de caixas de música sintética, uma para cada dormitório, alinhavam-se em prateleiras ao longo de 3 paredes da sala. Na quarta parede, classificados em pequenos compartimentos, achavam-se os rolos de fita em que estavam gravadas as diversas lições hipnopédicas. "Introduz-se o rolo aqui", explicou Bernard, interrompendo o Dr. Gaffney. "Aperta-se este interruptor." "Não, aquele", retificou o chanceler, agastado. "Aquele." Então, o rolo gira. As células de selênio transformam os impulsos luminosos em vibrações sonoras. E pronto, disse o Dr. Gaffney, concluindo. "Eles leem Shakespeare?" perguntou o selvagem quando, a caminho dos laboratórios bioquímicos, passavam diante da biblioteca da escola. "De modo algum", respondeu a diretora, corando. "Nossa biblioteca", disse o Dr. Gaffney,
Contém somente obras de consulta. Se os nossos jovens precisarem de distrações, poderão encontrá-las no cinema sensível. Nós não os estimulamos a procurar qualquer tipo de diversão solitária. 5 ônibus cheios de rapazes e moças a cantar, ou abraçados em silêncio, passaram diante deles pela rua vitrificada. Estão voltando neste instante do crematório de Slough, explicou o Dr. Gaffney, enquanto Bernard, em voz baixa, marcava um encontro com a diretora para aquela mesma noite. O condicionamento para a morte começa aos 18 anos. Cada garotinho passa semanalmente 2 manhãs em um hospital para moribundos. Lá encontram os melhores brinquedos nos dias em que ocorre algum falecimento, ganham um creme de chocolate. Aprendem, desse modo, a considerar a morte uma coisa natural, como qualquer outro processo fisiológico, acrescentou a diretora, em tom profissional. Às 8 horas, no Savoy, estava tudo combinado. De regresso a Londres, detiveram-se na fábrica da Companhia Geral de Televisão de Brentford. Quer me esperar aqui um instante, enquanto vou telefonar? Pediu Bernard. O selvagem esperou e ficou observando. Era justamente a hora de saída da turma principal do dia. Uma multidão de trabalhadores das castas inferiores fazia fila diante da estação de monotrilho. 700 a 800 homens e mulheres gamas, deltas e ys que, em sua totalidade, não tinham mais de uma dúzia de fisionomias e estaturas diferentes. A cada um deles o bilheteiro dava, juntamente com a passagem, uma caixinha de papelão contendo pílulas. A longa fila de homens e mulheres avançava lentamente. Que é que há nesses? Lembrando-se de O Mercador de Veneza, nesses escrínios? Perguntou o selvagem, quando Bernard voltou. A ração diária de Soma, respondeu Bernard em voz um tanto indistinta, pois estava mascando um pedaço do chiclete que ganhara de Benito ao ver. Eles a recebem quando terminam o trabalho. 4 comprimidos de meio grama. 6 aos sábados. Tomou afetuosamente o braço de Johnny e voltaram para o helicóptero. Lenina entrou cantando no vestiário. Parece muito satisfeita, observou Fanny. E estou satisfeita, respondeu ela. Zip. Bernard me telefonou há meia hora. Zip. Zip. Tirou o calção. Tem um compromisso inesperado. Zip. Ele me pediu para levar o selvagem ao cinema sensível hoje de noite. Tenho de me apressar. E precipitou-se para a sala de banho. É uma garota de sorte, pensou Fanny, enquanto via Lenina afastar-se. Não havia nenhuma inveja nesse comentário. Fanny, com sua boa índole, constatava simplesmente um fato. Lenina tinha sorte mesmo. Sorte de partilhar com Bernard uma generosa porção da imensa celebridade do selvagem. Sorte de, em sua insignificante pessoa, refletir a glória suprema do momento. A secretária da Associação Fordiana de Moças não a convidara a pronunciar uma conferência acerca de suas aventuras. Não fora ela convidada para o jantar anual do Clube Afroditeu. Não aparecerá já num filme das últimas novidades sensíveis, de modo perceptível à visão, a audição e ao tato de incontáveis milhões de espectadores em todo o planeta. As atenções que lhe dispensavam personagens de destaque não tinham sido menos lisonjeiras. O segundo secretário do administrador mundial da região a convidara a jantar e tomar o café da manhã. Passaram um fim de semana com sua Fordeza o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e outro com o arquichantre de Canterbury. O presidente da Companhia Geral de Secreções Internas e Externas telefonava-lhe constantemente, ela fora Delville com o vice-diretor do Banco da Europa. Maravilhoso, sem dúvida. Entretanto, de certo modo, confessou ela a Fanny, tenho a sensação de que estou conseguindo alguma coisa de má fé. Porque, naturalmente, a primeira coisa que todos desejam saber é o que se sente ao manter relações amorosas com o selvagem. E sou forçada a dizer que não sei, balançou a cabeça. A maioria dos homens não acredita, claro, mas é verdade. Bem desejaria que não fosse, acrescentou com tristeza, e suspirou. Ele é lindo de morrer. Você não acha? Mas ele não gosta de você? Perguntou Fanny. Às vezes me parece que sim, outras vezes, que não. Ele faz sempre o que pode para me evitar. Sai da sala quando entro. Não quer tocar em mim, nem mesmo me olhar. Mas às vezes, se me viro de repente, eu surpreendo-me olhando fixamente. E então, ora, você sabe como os homens olham quando gostam da gente. Sim, Fanny sabia. Não posso compreender isso, continuou Lenina. Não podia compreender. E estava não somente perplexa, mas também bastante desgostosa. Porque, você vê, Fanny, eu gosto dele. Gostava cada vez mais dele. Bem, agora se apresentava uma verdadeira oportunidade, pensou, enquanto se perfumava após o banho. Puf, 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 uma verdadeira oportunidade. Seu otimismo exuberante transbordou numa canção. Beija-me, abraça-me com rudeza, esgota-me até o coma, conserva-me a ti presa. O amor é como Soma. O órgão de perfumes tocava um capricho herbáceo deliciosamente fresco,
arpejos saltitantes de tomilho e alfazema, de alecrim, manjericão, murta e estragão, uma série de modulações audaciosas, passando por todos os tons das especiarias até o âmbar cinzento, e um lento retorno, através do sândalo, da cânfora, do cedro e do feno recém-ceifado, com tonalidades sutis, por momentos, de notas discordantes, uma baforada de pastel de rins, uma pitada mínima de esterco de porco, aos aromas simples com os quais a melodia começara. O último acorde de tomilho desvaneceu-se, ouviam-se aplausos, as luzes se reacenderam. Na máquina de música sintética, o rolo de fita sonora começou a girar. Foi um trio para hiperviolino, supervioloncelo e pseudoboé que saturou então o ar com sua agradável languidez. 30-40 compassos, e depois, sobre esse fundo instrumental, uma voz muito mais que humana começou a cantar, ora voz de garganta, ora voz de cabeça, ora singela como uma flauta, ora carregada de anelantes sons harmônicos. Ela passava sem esforço do recorde de baixo de Gaspard Foster, nos extremos limites dos sons musicais, a um trinado agudo como o grito do morcego, muito acima do dó mais elevado que deu uma vez, em 1770, na ópera ducal de Parma e para espanto de Mozart, Lucrezia Jugari, única cantora a fazê-lo em toda a história. Comodamente instalados em suas poltronas pneumáticas, Lenine e o selvagem aspiravam e ouviam. Chegou então a vez também dos olhos e da pele. As luzes da sala apagaram-se. Letras chamejantes destacaram-se em relevo, como suspensas na escuridão. 3 semanas em helicóptero. Superfilme cantante, falante, sintético, colorido, estereoscópico e sensível. Com acompanhamento sincronizado de órgão de perfumes. Coloque suas mãos nesses botões metálicos que estão nos braços de sua poltrona, sussurrou Lenina. Sem isso você não terá nenhum dos efeitos do sensível. O selvagem fez o que lhe fora indicado. Enquanto isso, aquelas letras chamejantes tinham desaparecido. Houve 10 segundos de escuridão completa. Depois, de súbito, deslumbrantes e parecendo incomparavelmente mais sólidas do que se apresentassem em carne e osso, muito mais reais do que a própria realidade, surgiram as imagens estereoscópicas de um negro gigantesco estreitamente abraçado a uma jovem beta mais braquicéfala, de cabelos cor de ouro. O selvagem sobressaltou-se. Aquela sensação nos seus lábios. Ergueu a mão para levá-la à boca. O leve roçar nos lábios cessou. Deixou recair a mão no botão metálico. A sensação recomeçou. Ao mesmo tempo, o órgão de perfumes exalava um misca puro. Em tom inspirante, uma superpomba de trilha sonora arrulhou. Não vibrando mais de 32 vezes por segundo. Uma voz de baixo, mais que africana em sua profundidade, respondeu. Ua. Os lábios estereoscópicos uniram-se de novo. E mais uma vez as zonas erógenas faciais dos 6.000 espectadores do Alhambra titilaram com um prazer galvânico quase intolerável. O enredo do filme era extremamente simples. Alguns minutos depois dos primeiros usiás tendo sido cantado um dueto e realizados alguns contatos amorosos sobre aquela famosa pele de urso, da qual cada pelo, o predestinador adjunto tinha razão, se deixava sentir separado e nitidamente. O negro era vítima de um acidente de helicóptero e caía de cabeça. Que ferroada de um lado a outro da testa. Um coro de uísques elevou-se dentre os espectadores. O choque transtornou todo o condicionamento do negro. Este sentiu-se tomado de uma paixão exclusiva e demente pela beta loura. Ela protestou. Ele insistiu. Houve lutas, perseguições, agressão a um rival finalmente, um sensacional sequestro. A beta loura foi raptada e mantida em pleno céu, pairando, durante 3 semanas, em um tete-a-tete ferozmente antissocial com o negro louco. Por fim, depois de uma longa série de aventuras e muitas acrobacias aéreas, 3 jovens e belos alfas conseguiram libertá-la. O negro foi mandado para um centro de recondicionamento de adultos e o filme terminou de um modo feliz e decoroso, com a beta loura tornando-se amante de seus 3 salvadores. Interromperam-se por um instante para cantar um quarteto sintético com acompanhamento de superorquestra e de gardenias no órgão de perfumes. Depois a pele de urso apareceu uma última vez em meio a um clangor de saxofones. O último beijo estereoscópico esvaiu-se na escuridão. A última titilação elétrica amorteceu-se nos lábios, como uma mariposa em agonia, que palpita, cada vez mais fracamente, cada vez mais imperceptivelmente, e acaba por ficar imóvel, completamente imóvel. Para Lenina, porém, a mariposa não morrera completamente. Mesmo depois que as luzes se reacenderam, enquanto caminhavam lentamente com a multidão para os elevadores, o fantasma palpitava ainda nos seus lábios, traçando na pele finos arabescos frementes de angústia e de prazer. Estava com as faces coradas, tinha um brilho orvalhado nos olhos,
Respirava profundamente. Tomou o braço do selvagem. Apertou-o, inerte, contra o seu corpo. Ele baixou os olhos um segundo para ela, pálido, atormentado, cheio de desejo e envergonhado por isso. Ele não era digno. Não era. Seus olhares se cruzaram por um momento. Que tesouros prometiam de Lenina, de um temperamento preciosíssimo. Ele apressou-se a desviar os olhos. Desprendeu seu braço aprisionado. Obscuramente, temia que ela deixasse de ser algo de que ele pudesse considerar-se indigno. Acho que você não deveria ver coisas assim, disse, apressando-se a transferir de Lenina para as circunstâncias ambientes a culpa de qualquer imperfeição passada ou possível no futuro. Assim como John, como esse filme horrível. Horrível. Lenina ficou sinceramente espantada. Mas eu achei encantador. Era vil, retrucou ele, indignado traço. Era ignóbil. Ela balançou a cabeça. Não sei o que você quer dizer. Porque ele era tão esquisito. Porque se empenhava em estragar as coisas. No taxicóptero, Mal olhou para ela. Preso por votos poderosos que nunca tinham sido proferidos. Obediente a leis caídas em desuso havia muito tempo. Ficou sentado, desviando os olhos. Em silêncio. Por vezes, como se um dedo tocasse numa corda tensa prestes a romper-se. Todo o seu corpo era sacudido por um brusco sobressalto nervoso. O taxicóptero pousou no terraço do edifício de apartamentos de Lenina. Enfim, pensou ela, exultante, quando desceu do aparelho. Enfim, muito embora ele tivesse sido tão esquisito havia pouco. De pé, sob uma lâmpada, ela olhou-se em seu espelho de mão. Enfim, sim. Ela estava realmente com o nariz um nadinha lustroso. Sacudiu o pó solto de sua esponja. Enquanto ele pagava o táxi, teria tempo de empoar-se. Esfregou a parte lustrosa, pensando. Ele é terrivelmente bonito. Não tem nenhum motivo para ser tímido como Bernard é. No entanto, qualquer outro homem já o teria feito há muito tempo. Mas agora, enfim. Aquele fragmento de rosto refletido em seu espelhinho redondo sorria-lhe de repente. Boa noite, disse uma voz embargada. Atrás dela, Lenina voltou-se vivamente. Ele estava junto à porta do táxi, os olhos fixos, muito abertos. Era evidente que estivera olhando durante todo esse tempo, enquanto ela empoava o nariz, esperando, mas o quê? Ou hesitando, procurando decidir-se, pensando continuamente, pensando. Ela não podia imaginar que pensamentos extraordinários seriam os seus. Boa noite, Lenina, repetiu ele, e esboçou um estranho arremedo de sorriso. Mas, John, pensei que você fosse. Quero dizer, você não vai. Ele fechou a porta e inclinou-se para dizer qualquer coisa ao condutor. O aparelho subiu de um salto. Olhando para baixo através da janela do piso, o selvagem pôde ver o rosto de Lenina voltado para cima, pálido sob a luz azulada das lâmpadas. Ela estava com a boca aberta, e chamava. Seu vulto, em perspectiva reduzida, afastou-se dele a toda velocidade. O quadrado do terraço, diminuindo cada vez mais, parecia afundar nas trevas. 5 minutos depois, ele estava de volta ao seu quarto. Tirou de um esconderijo o volume roído pelos ratos, virou com cuidado religioso as páginas manchadas e amarfanhadas e começou a ler Otelo. Otelo, lembrou-se, parecia-se com o herói de 3 semanas em helicóptero. Era um negro. Enxugando os olhos, Lenina atravessou o terraço até o elevador. Enquanto descia ao 27º andar, pegou seu frasco de soma. 1 grama não bastaria, decidiu. Seu desgosto correspondia a uma dose maior. Mas, se tomasse 2 gramas, correria o risco de não acordar a tempo. Na manhã seguinte, optou por um meio termo sacudindo o frasco, fez cair na palma da mão esquerda, aberta em concha, 3 comprimidos do meio grama. Final da parte 12.